Bom dia, pessoal. Hoje é dia 23 de outubro de 2024, uma quarta-feira. Graças a Deus choveu. Aliás, choveu bastante. Minha cachorrinha estava desconfortável em casa porque estava dando muito trovão, mas fez uma enxurrada limpa na rua aqui, coisa mais linda. Deus mandou chuva para nós e eu espero que você esteja bem, tá? Pessoal, nós vamos compartilhar uma palavra hoje. Nós vamos começar lá por Atos 17:11. Bereia é uma região na Grécia, tá? E Paulo estava pregando lá. E a Bíblia faz uma menção aos bereanos, dizendo que eles eram muito nobres e que tudo que eles ouviam o Paulo pregar, eles iam consultar nas Escrituras para ver se isso era realmente assim. Atos 17:11, vocês vão ouvir falar dos bereanos, tá? Então essa é a introdução do que nós vamos conversar hoje, porque depois nós vamos voltar lá para o Antigo Testamento, lá para 1 Reis, no capítulo 13. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Durante a minha infância, eu já contei para vocês que meu pai fazia oração antes de dormir e tal. De vez em quando eu ia na missa com as minhas avós. A mãe e o pai não iam muito. Então eu era o que se dizia um católico não praticante. E eu me implicava muito com a igreja e com os padres, né? E quando eu fui crescendo, então, na minha juventude, isso só piorou, né? Me implicava muito com o pessoal, achava que isso tudo era uma farsa, né? Que as pessoas que iam na igreja se utilizavam da igreja e da fé dos outros para ganhar dinheiro, para parecer uma coisa que não era, né? Aí, um belo dia, Deus, por me amar muito, me colocou numa sinuca de bico, né? Minha filha mais nova ficou doentinha e eu tava com medo de perdê-la e me converti. Já contei a história para vocês, mudei de vida mesmo, radicalmente, né? E eu comecei a ler a Bíblia. Já contei também aqui que eu tinha o irmão Renato Tratos, o baiano, tal, um pessoal daqui de Guarapó que sempre ia me visitar lá, e a gente debatia muito sobre a Bíblia. E eu gostava muito, por causa da minha curiosidade, de tudo que eu ouvia num louvor ou em alguma ministração, e procurar na Bíblia onde é que estava, né, para aprender. E eu acho que essa foi uma coisa certa que eu fiz, porque eu conheci muitos pastores, fiquei amigo de muitos pastores, gosto deles, acho que são pessoas bacanas. Só que o que eu pensava que acontecia no começo, que eram pessoas que viviam para Deus e que não buscavam não falhar e tal, eu me decepcionei bastante com uma porção deles. E eu vi que a maioria das pessoas na igreja, como nos outros ramos da sociedade, elas também disputam cargos, lugares, liderança, vaidade, dinheiro. Então é muito complicado, gente. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: hoje vocês veem que a gente tem da onde tirar ensino, né? Todos os dias a gente vê vídeos e mais vídeos na internet, no YouTube, livros e mais livros, Bíblia você compra à vontade e tal, de diversas traduções. Sempre tem alguém ensinando. Mas nós não podemos desprezar a voz do Espírito Santo. Essa é a voz verdadeira. Então, se você ouve alguém pregando ou falando alguma coisa muito bonita num lugar, você pode até gostar e acreditar e aquilo fazer cócega nos teus ouvidos, mas vá na Bíblia. A Bíblia vai falar ao teu coração, e quando você procura saber o que Deus quer falar, o Espírito Santo vem e ele mesmo fala ao teu coração. A história que tem lá em 1 Reis 13, ela fala muito disso. Então, Salomão foi um homem que foi muito sábio, mas foi um homem desobediente. E no fim da vida de Salomão, Deus mandou um profeta falar para um rapaz chamado Jeroboão que ia tomar 10 das 12 tribos de Israel da mão dos descendentes de Salomão, porque Salomão era desobediente, e ia dar para o Jeroboão.
e que ia deixar 2 tribos na mão dos descendentes de Salomão só por homenagem a Davi, para não deixar de ter um rei descendente de Davi em Jerusalém, para que lá Deus pudesse ser adorado. Então, vocês vejam aqui, começa a coisa aqui, ó, Salomão procurou matar o Jeroboão. Gente, se foi Deus que falou para o Jeroboão que ia acontecer assim, se foi Deus, ele falou. Melhora a lição de Eli. É o Senhor, se quiser fazer assim, que faça. Fazer o quê? E Salomão não, ele procurou matar o Jeroboão. Dito e feito. Jeroboão, depois que Salomão morreu, Roboão, filho de Salomão, ficou com 2 tribos, né? Benjamim e Judá. E as outras tribos, que foram chamadas tribos do norte, ficaram com Jeroboão. E Deus tinha dito através do profeta para Jeroboão que se ele obedecesse, ele se tornaria rei e permaneceria lá. Mas vocês podem prever que Jeroboão desobedeceu. Ele começou a ficar com ciúme. É o que acontece com os nossos 2 últimos políticos aí, tá? Quando eles veem alguém se sobressaindo, eles vão e procuram cortar. Então, Jeroboão também foi acometido desse espírito de ciúme e falou assim, olha, não é legal que esse povo continue subindo até Jerusalém para adorar, porque eles vão se desviar, não vão me obedecer. E mandou fazer bezerros de ouro lá e já tumultuou o negócio. Bom, Deus então mandou um profeta ir lá e profetizar no altar, que o altar ia cair e tal, e que as coisas iam ficar ruins. E o Jeroboão apontou para esse profeta e mandou matar. Quando o Jeroboão apontou para ele, o braço do Jeroboão paralisou. E ele não podia mexer o braço. Daí ele pediu pro profeta, por favor, orar por ele, pro braço dele voltar a mexer. O profeta orou, o braço voltou a mexer e tal, beleza. E Deus tinha dado uma ordem para esse profeta, para ele ir lá, mas para ele não ir na casa de ninguém e nem voltar pelo mesmo caminho que ele foi. Tá bom. E ele falou isso pro rei. E saiu para seguir o caminho dele. Agora vejam que interessante. Tinha um outro profeta velho lá, e esse profeta velho foi atrás desse profeta mais novo que tinha falado pro rei. Vejam como é que a gente pode ser enganado pelos ditos homens de Deus, por isso que a gente tem que cuidar. O profeta falou para ele, viu, o negócio é o seguinte, eu também sou profeta igual você, vem aqui na minha casa. Ele falou, não, Deus falou que era para eu não ir na casa de ninguém e seguir meu caminho. Não, mas viu, Deus mandou um anjo me falar que é para eu te atender e para você ir na minha casa. Daí o outro coitado pensou, puxa, Deus falou, eu vou, né? Daí foi lá e comeu e tal. Quando ele estava comendo, o outro profeta mais velho profetizou para ele, você desobedeceu a Deus, vai morrer por causa disso. Dito e feito, o cara saiu para a estrada, um leão pegou e matou ele. Daí o leão ficou sentado do lado do corpo dele, o jumento também, o leão não comeu o jumento nem o corpo. O pessoal viu, contou pro profeta, ele foi buscar, o velho, né? Foi buscar o mais novo lá e tal, e daí enterrou ele e ainda se lamentou aqui. Safado mentiroso, né? Falou que era coisa de Deus e não era coisa de Deus. E nós estamos cheios de safados mentirosos por aí, gente que não vive a palavra de Deus e que sobe num púlpito, que vai na televisão, que vai na internet e diz, olha, Deus está falando e tal. Deus não está falando nada com o cara. Quem está falando com ele é o Mamon, Satanás e tal, que está orientando ele. E o cara vive para prejudicar a vida dos outros, para machucar pessoas, para moer com os outros. Eu não sei se eu contei para vocês, estava conversando com um pastor amigo meu que estava em Itapema, e ele falou que era muito difícil de levar o pessoal de lá para a igreja. Porque o pessoal, além de ter uma vida muito agitada lá, e muito dinheiro, né? Ainda tinha muita gente machucada. Tinha uma mulher, por exemplo, que o pastor fez uma campanha para construir o templo. E a mulher tinha herdado um sítio do pai dela, e ela vendeu aquele sítio e deu dinheiro para a igreja para comprar material, para fazer o templo. Daí o pastor viu aquele dinheiro na conta da igreja e falou assim, putz, mas eu estou precisando de uma caminhonete para me deslocar para lá e para cá, e foi e gastou o dinheiro da mulher comprando uma caminhonete. A mulher saiu da igreja e nunca mais quis saber de igreja, porque ela tinha dado dinheiro, não era para o pastor comprar caminhonete, ela deu dinheiro para a construção do templo, ela queria deixar uma marca lá. Então, tem muita gente que vive para moer com os outros, para deixar marca ruim na vida dos outros. E a gente tem que atender com isso. Então, são 2 lições aqui. Nem todo mundo que se identifica
Isso pode te desviar do caminho, por isso você tem que ouvir a Deus e fazer as coisas que Deus mandou. Se você lê um negócio na Bíblia e viu que tem que fazer assim, não é porque alguém falou que você vai ter que fazer diferente, tem que você fazer diferente. Não transija. Faça conforme está na Bíblia, conforme o Espírito Santo te falou, tá? Conforme Jesus faria. E a segunda coisa é a seguinte: seja como os bereanos, estude na Bíblia. Pode me ouvir falar aqui, pode ouvir um pastor, pode ouvir internet, pode ir na igreja e tal, mas leia na Bíblia, tá? Na Bíblia. E se você não se convenceu que aquilo é assim, vai estudar, vai buscar entender e tal, até o Espírito Santo falar ao seu coração. Haja como Jesus e seja atento, porque Deus sempre vai falar ao nosso coração. Se você buscar a Deus, Ele vai se apresentar para você e vai te orientar direitinho. Então não vá por aquilo que teus ouvidos querem ouvir, porque às vezes tem pregações que são músicas para os nossos ouvidos, que liberam isso, liberam aquilo, isso pode, isso também pode, isso é tão bonito. Gente, não é por aí, né? A gente tem que ler na Bíblia, e mesmo que a Bíblia fale alguma coisa que a gente não goste, a gente tem que pegar e fazer um esforço e agir da forma que a Bíblia diz pra gente agir. Agir conforme o Espírito Santo manda a gente agir. Tá bom? Deus te abençoe, que isso seja bom para você, é por aí.